A morte sempre foi um dos maiores enigmas da humanidade. O que acontece quando a alma se separa do corpo? Muitos buscam respostas por meio de experiências de quase-morte, relatos sobrenaturais ou teorias filosóficas. Mas será que essas explicações fazem sentido diante da verdade de Deus? A Bíblia revela segredos profundos sobre esse momento crucial e nos oferece ensinamentos que tocam a alma. Surpreenda-se com a clareza com que Jesus falou sobre o destino eterno e descubra o que realmente acontece nessa travessia definitiva. Imagine encarar a eternidade sem possibilidade de retorno, sem outra escolha. O que te espera? Um descanso tranquilo ou algo muito mais sério? A resposta pode transformar a sua forma de ver a vida e a morte. A morte sempre inquietou o ser humano. Para muitos, ela representa o fim de tudo, mas a Bíblia ensina que é apenas a passagem para uma nova realidade. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. Essa verdade transforma o medo do fim em uma esperança gloriosa. No cristianismo, a morte não é uma despedida definitiva, mas uma transição para a presença eterna de Deus. O apóstolo Paulo expressou essa convicção com as palavras: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. Essa perspectiva contrasta profundamente com a visão de quem acredita que a vida se apaga com o último suspiro. Muitos temem a morte porque a veem como um abismo desconhecido. Mas Deus já pronunciou palavras claras sobre o destino da alma. O próprio Jesus explicou isso na parábola do homem rico e Lázaro, onde mostra que, após a morte, ambos seguiram caminhos completamente opostos. Lucas 16:29-31. Essa passagem nos lembra da importância das decisões que tomamos enquanto estamos vivos. O que acontece depois da morte não é um mistério para aqueles que confiam nas promessas de Deus. Por isso, viver apenas para este mundo é um erro grave. O sábio Salomão advertiu: "Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus." Eclesiastes 12:1. O destino da alma não se define depois da morte, mas enquanto ainda temos vida. Ignorar essa verdade é como desprezar uma placa de aviso no caminho. Quem crê em Jesus não precisa temer a morte, porque sabe que a última palavra pertence a Deus. Mas o que acontece depois dessa transição? Cada pessoa enfrentará um julgamento, o juízo final, que a Bíblia descreve com clareza. Antes desse evento, menciona-se um dia em que Deus trará tudo à luz. No livro de Apocalipse 20:12 lemos: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nada ficará escondido. Tudo o que foi feito, dito ou até mesmo pensado será revelado diante do justo juiz." Para aqueles que aceitaram a Cristo, não há condenação. Romanos 8:1 nos lembra: "Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que rejeitaram a salvação enfrentarão as consequências de sua escolha." Jesus advertiu: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Mateus 25:41. A eternidade será definida naquele momento. Não haverá apelação nem segunda chance. Muitos vivem como se esse dia nunca fosse chegar, mas a palavra de Deus é clara. "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Hebreus 9:27. O tempo da graça é agora. O amanhã pode nunca chegar. Por isso, a decisão mais importante desta vida não tem a ver com riqueza, fama ou sucesso, mas com a eternidade. A Bíblia já nos alerta sobre esse dia.
O que ela diz sobre o estado após a morte? A condição da morte não é de luz, mas de desligamento. Ao contrário de muitas crenças populares, a Bíblia afirma que após a morte já não há consciência do que acontece no mundo terreno. Eclesiastes 9:5 explica: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Isso refuta a ideia de que os falecidos podem se comunicar com os vivos ou influenciar o plano físico. Existe uma separação definitiva. Jesus ilustrou essa realidade na parábola do homem rico e Lázaro, Lucas 16, 29 a 31, onde as almas de ambos seguiram caminhos opostos. O destino da alma não é a reencarnação, tampouco a comunicação com os vivos. Essa verdade confronta muitas tradições e crenças, mas Deus não deixa espaço para dúvidas. Ele nos convida a confiar em sua revelação e a não permitir que experiências pessoais ou filosofias humanas nos afastem de sua vontade. Buscar respostas fora das Escrituras só conduz à confusão. A Bíblia nos adverte seriamente: se os mortos não estão conscientes do mundo, qual o sentido de tentar se comunicar com eles? As Escrituras alertam sobre o perigo de buscar contato com os mortos. Em Deuteronômio 18 e 10 a 12, Deus condena toda prática de feitiçaria, inclusive a consulta a médiuns ou espíritas. Muitos acreditam estar falando com entes queridos falecidos, mas na verdade estão sendo vítimas de enganos espirituais. Satanás pode se disfarçar em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14, para confundir aqueles que buscam respostas fora da vontade de Deus. O perigo não está apenas no engano, mas também na porta espiritual que se abre para influências malignas. O rei Saul experimentou isso quando desobedeceu a Deus e consultou uma feiticeira, como está relatado em 1 Samuel 28, 7 a 20. O resultado foi trágico. Deus o rejeitou e sua vida terminou em desastre. O inimigo sempre tenta imitar a verdade, mas somente Deus tem o poder de revelar os mistérios e guiar seus filhos pelo caminho correto. Muitas pessoas ignoram esses alertas, acreditando que tais práticas são inofensivas ou até mesmo úteis. No entanto, a Bíblia é clara: a verdadeira direção vem unicamente de Deus. Existe uma resposta segura e confiável na busca por sua presença. Mas então, o que acontece com o espírito de uma pessoa após a morte? As Escrituras ensinam que, ao morrer, o espírito retorna a Deus. Ele não fica vagando pela terra, nem mantém contato com os vivos. Eclesiastes 12:7 confirma isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso mostra que a morte não é um fim absoluto, mas uma separação entre corpo e espírito. O corpo físico se desfaz, mas a alma permanece sob a autoridade do Criador, à espera da ressurreição e do juízo final. Essa verdade consola aqueles que perderam entes queridos e anseiam pela eternidade prometida. Jesus afirmou: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. João 14:2. Isso significa que a morte não é o fim, mas o início de uma nova realidade para os que estão em Cristo. O apóstolo Paulo confirma essa esperança ao dizer que preferia estar ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. A grande questão não é apenas qual é o destino da alma, mas também o que acontece com os mortos enquanto esperam. A Bíblia descreve a morte como um sono. Jesus usou essa expressão ao falar sobre Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. João 11:11. Essa comparação revela que os mortos não estão conscientes nem ativos, mas aguardam a ressurreição. No livro de Daniel, lemos que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2.
Esse sono não é um estado de sofrimento, mas uma espera determinada por Deus. Esse entendimento traz esperança aos crentes que já partiram. Eles não vagam pelo mundo nem sofrem tormentos contínuos, mas descansam até que Deus os chame. Jesus disse: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida." João 5:28-29. Essa promessa nos lembra que a morte não é o fim para os que confiaram no Senhor. O tempo da ressurreição está próximo, e nesse dia Deus cumprirá sua promessa de redenção. A esperança cristã não está baseada na morte em si, mas na certeza da ressurreição. Naquele dia designado por Deus, os mortos serão despertados e os crentes serão transformados. Mas como ocorrerá essa ressurreição? A Bíblia ensina que no dia da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão para receber nova vida. O apóstolo Paulo descreve esse momento glorioso. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:21-52. Eles receberão corpos glorificados, livres de toda fraqueza e enfermidade. Essa será a vitória definitiva sobre a morte. A ressurreição não é uma ideia simbólica ou abstrata, mas uma promessa real de Deus ao seu povo. Jesus declarou com poder: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25. Com essas palavras, o Senhor não apenas afirmou seu domínio sobre a morte, mas ofereceu esperança eterna a todos que colocam sua fé nele. Assim como ele venceu a morte, também ressuscitarão todos os que confiam em seu nome para viverem para sempre ao lado de Deus. Esse acontecimento será um momento transcendental na história da humanidade, uma linha divisória definitiva que separará aqueles que escolheram estar com Deus eternamente daqueles que, lamentavelmente, o rejeitaram. A ressurreição dos mortos constitui a prova mais poderosa de que Deus tem um plano eterno para seus filhos, um plano cheio de propósito, esperança e amor inesgotável. A morte, então, não é um fim sombrio, mas o início glorioso de uma nova existência na presença do Senhor. Essa promessa fortalece a fé do crente e dá sentido à vida, mesmo em meio à dor e às provações. A promessa da vida eterna não é uma simples ideia reconfortante, mas o presente mais sublime que Deus ofereceu à humanidade. Como declara a Escritura, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. Para aqueles que seguem a Cristo, a morte não representa uma tragédia definitiva, mas a porta de entrada para uma existência gloriosa ao lado do Criador. O livro do Apocalipse descreve essa nova realidade com palavras de consolo. "E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor." Apocalipse 21:4. Essa esperança é o que sustenta os cristãos diante das incertezas da vida. O que nos aguarda não é apenas um paraíso sem sofrimento, mas uma comunhão perfeita com Deus. O próprio Jesus afirmou: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." João 14:2. A vida eterna não será algo monótono nem vazio, como alguns erroneamente imaginam. Pelo contrário, será um descanso pleno, cheio de paz, alegria e comunhão direta com Deus, onde não haverá mais tristeza nem temor. Essa convicção dá sentido à fé cristã e fortalece aqueles que estão enfrentando provações, dores ou perseguições neste mundo. Contudo, essa promessa exige uma resposta pessoal. Ninguém entra na vida eterna por acidente nem por tradição religiosa.
O acesso à vida eterna é um presente que se recebe por meio da fé genuína em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. A eternidade já está determinada para cada ser humano, e essa verdade não pode ser tratada com indiferença. Quando chegar o momento inevitável da morte, quando o espírito deixar o corpo, só haverá dois caminhos: um de glória eterna e outro de separação permanente de Deus. Não haverá meios termos. A Bíblia é clara. Cada pessoa comparecerá diante de Deus, e nesse momento, somente a fé em Cristo fará a diferença. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas também nos é advertido: quem não crê já está condenado. João 3,18. Não há atalhos, nem segundas chances depois da morte. O tempo de decidir é agora. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você está preparado? Que decisão tomará? Essa não é uma pergunta que você deve adiar. Não é algo que se possa deixar para amanhã. Deus, em sua misericórdia, lhe oferece a oportunidade de se preparar enquanto ainda há vida. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham vida eterna. O profeta Ezequiel escreveu: não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. A decisão é pessoal, só você pode tomá-la. A vida que vivemos aqui é apenas um sopro em comparação com a eternidade. Cada dia que passa nos aproxima, sem que percebamos, daquele momento definitivo em que enfrentaremos o eterno. Jesus nos oferece não apenas consolo para esta vida, mas a promessa segura de uma vida sem fim ao seu lado, cheia de paz, alegria e propósito. No entanto, essa promessa não é imposta, mas oferecida com amor. A eternidade não é uma possibilidade distante. É uma realidade que já está sendo escrita no coração de cada ser humano. Por isso, hoje é o melhor momento para refletir. Onde quero passar a eternidade? E mais importante ainda, com quem quero passá-la? Você já parou para pensar na eternidade? A vida que vivemos aqui é curta, passageira, mas o que vem depois, isso sim é para sempre. Jesus não veio apenas para nos dar esperança neste mundo, mas para nos oferecer uma promessa eterna, vida sem fim ao lado dele. Uma vida sem dor, sem choro, sem morte, apenas paz, amor e plenitude. Mas essa promessa não é automática. Deus a oferece, mas é você quem deve decidir. Cada dia é uma oportunidade para se aproximar dele, para garantir seu destino eterno. Porque a eternidade não começa no dia em que morremos, começa no dia em que decidimos viver com Jesus. Então, não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Agora que você ouviu esta mensagem, gostaria de saber sua opinião. O que você pensa sobre o mundo espiritual invisível? Convido você a compartilhar seus comentários e reflexões. Você também pode explorar mais sobre este tema assistindo à nossa lista de reprodução que aparece na tela ou clicando no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe abundantemente e te guie no caminho da verdade e da vida eterna.